Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso módulo aqui de tratamento de dados. Então, vamos aqui de novo para o nosso Power Query. Então, aqui a gente trouxe, né, essas tabelas de base de dados e agora a gente vai criar os grupos fato e dimensão. Então, como a gente viu nos nossos outros módulos, né, esse conceito de tabela fato e tabela dimensão, mas só para a gente recordar, tabela dimensão são tabelas de cadastro, né, cadastros do sistema. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem de dimensão? Nós vamos ter a dimensão do funil, ou seja, o funil ele é um cadastro, ele é dessa forma, então a gente vai botar a dimensão do funil. E a gente também tem a dimensão, nesse caso, das negociações. Tá? Então a gente vai clicar aqui em referência e a gente tem a dimensão das negociações. Eu vou deixar como Deals. Tá? Então a gente tem todos os registros das negociações e todos os registros de funil. Qual que é uma característica de uma tabela dimensão? Ela precisa conter um registro único, que vai ser chave para a tabela fato. Então, qual é o registro único que a gente tem nessas duas tabelas? Né? A gente tem o ID da tabela de funil e a gente tem o ID aqui da tabela de deals. Então, a gente consegue ver, por conta dessa distribuição de colunas que nós inserimos aqui, que a gente tem 1000 valores distintos, 1000 exclusivos e é um ID. Então, aqui a gente está trazendo registros únicos. E além disso, a gente tem aqui em Deals History uma tabela fato, né, que traz o histórico das negociações dentro de cada etapa. A gente vai botar aqui fato Deals. Então, separamos as tabelas fatos e a tabela dimensão. O que a gente vai fazer agora? Quando a gente for carregar esses dados lá no Power BI, a gente não precisa carregar esses dados de base de dados, porque nós criamos referências a partir desses dados. Né? A gente clicou aqui com o botão direito, criou uma referência. O que significa essa referência? Tudo que for aplicado de tratamento de dados na base de dados vai ser aplicado também nas nossas referências. Mas tudo que for aplicado na referência não vai ser aplicado na nossa base de dados. É uma boa prática criar essas referências, porque futuramente, quando você for dar manutenção no projeto, é interessante você olhar direto como é que está vindo o dado lá da sua fonte, para aí depois você verificar se o erro pode estar ou no seu tratamento ou se ele já está aqui na etapa de base de dados. Então, para que a gente não carregue informações duplicadas, já que a gente, né, criou as referências, a gente pode vir aqui, apertar com o botão direito na tabela e tirar essa opção de habilitação de carga. Ele vai até mudar aqui a forma como é visualizado o texto da tabela. E aí agora, quando a gente clicar em aplicar, lá para o Power BI, essas tabelas elas não vão ser aplicadas, mas elas vão ser atualizadas aqui no editor do Power Query. Só para a gente visualizar, aqui na aba de exibição na barra superior, existe essa dependência de consultas. Essa dependência de consultas mostra como que vão estar distribuídos os nossos dados a partir das dependências que a gente cria, das referências. Então, por exemplo, nós criamos o parâmetro de URL, e esse parâmetro de URL, quando a gente clica, você consegue ver que ele impacta todas as tabelas. Por isso que eu falei que se você mudar os arquivos de local, basta que você altere, né, o parâmetro de URL, a variável que você criou, porque aí ela vai impactar todas as tabelas das nossas dependências aqui de consulta. Tá? Então vou fechar aqui e agora a gente vai olhar para as nossas tabelas. Então aqui a gente vem em dimensão Deals. Dentro de dimensão Deals a gente tem o ID, a empresa, cidade da empresa, o vendedor responsável, a fonte da obtenção do lead e o contato. O que isso quer dizer? Fazendo uma leitura dessa base, né? Quer dizer que o Gabriel, ele prospectou uma empresa, aqui codificada como empresa 1, que é da cidade de São Paulo. Ele fez essa prospecção desse lead através de um evento e o contato que ele tem dessa empresa é esse contato1@exemplo.com. Tá? Então essa é a leitura que a gente tem dessa tabela de deals. A nossa tabela de funil basicamente é o nosso funil de vendas e a leitura que a gente tem da nossa tabela fato do histórico das negociações é a seguinte, que a negociação de número 1, ela passou pela etapa de número 1 no dia 8/1 de 2024 e ela saiu dessa etapa no dia 9/1 de 2024.
essa é a leitura que a gente tem a respeito desses dados. Alguns pontos que a gente precisa verificar aqui. Toda a parte de tipo de dados. Então uma dica é nunca tenha um tipo de dado do tipo ABC123. O que significa isso? Lá no Excel seria o equivalente àqueles dados genéricos. Você precisa definir um tipo de dado. Então, por exemplo, o ID aqui ele está de forma numérica. A gente sabe que o ID, na verdade, ele pode ser definido como um texto ou pode ser definido como um número. Mas você precisa manter esse padrão em todas as tabelas. Nesse caso aqui, ele definiu como número, tudo bem, a gente vai usar esse ID como número. Então vocês precisam só conferir se isso bate aqui certinho em todo mundo. Senão, a gente vai ter um problema futuramente lá na etapa da modelagem de dados. Então aqui dentro desse ambiente do Power Query, a gente já separou as tabelas em fato e dimensão, a gente fez toda essa dinâmica da estruturação desses dados lá com as planilhas, e a parte de tratamento de dados aqui, ela está mais simples, a gente não tem tanta necessidade de atuação, porque pelo que nós conseguimos ver aqui, a gente vai usar todos os dados que nós trouxemos para esse projeto. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai clicar em aplicar, e ele vai carregar os nossos dados aqui do Power Query para o ambiente do Power BI, e aí a gente vai começar a trabalhar a modelagem de dados. Então, eu vejo vocês na próxima aula.